Ó, tem tudo a ver com a Páscoa. Dostoiévski por Joseph Frank. Está aqui, bem grande, o homem em seu tempo. Já mostrei. Essa é uma biografia, pessoal, que vai, obviamente, desde uma biografia bem extensa, bem detalhada, que não se destina só a pessoas muito familiarizadas com a leitura desse autor russo do 19, né, que foi o Dostoiévski. É uma biografia acessível, inclusive, a pessoas que não tenham lido um livro sequer do Dostoiévski. Certamente elas vão motivar essas pessoas a futuras leituras muito profícuas. Então, eu recomendo aqui. A vida do Dostoiévski, ela tem tudo a ver com esse período que nós estamos vivendo, com esse período de arbítrio. E Dostoiévski é um autor tão grandioso, né, que ele consegue superar as inúmeras dificuldades da sua vida, inclusive dificuldades referentes a uma perseguição política que ele sofreu pelo czar da época, ainda bem jovem, dificuldades referentes à sua própria saúde. Dostoiévski é um epilético, com crises frequentes, e ele consegue essa autossuperação para se tornar um verdadeiro gênio, talvez um dos maiores nomes da literatura mundial. E hoje, dia 17 de abril de 2025, na véspera da Sexta-feira Santa, eu queria trazer a vocês uma historinha pequena que consta dessa biografia e que consta também de um livro de juventude do Dostoiévski chamado Recordações da Casa dos Mortos, que é um livro autobiográfico do próprio Dostoiévski sobre o período de 4 anos que ele passou trancafiado numa masmorra na Sibéria. Gente, na Sibéria, a 40 graus negativos, dormindo em caminhos de palha, de feno, com insetos por toda parte, entre um amontoado de pessoas que ele não conhecia. Aquilo ali deu um tremendo nervoso no Dostoiévski, né? Aquele convívio forçado 24 horas por dia com pessoas inteiramente desconhecidas, mas ainda assim, ele consegue transformar esses 4 anos de profundo sofrimento num período de amadurecimento e que, dito por ele mesmo e dito pelo Frank, seu maior biógrafo, será o grande desencadeador de toda a sua magnífica obra futura. Vai ser exatamente esse período dos 4 anos na Sibéria. E por que ele foi parar na Sibéria? Eu já antecipei a vocês, por pura perseguição política. Ele era socialista, ele era um opositor direto ao regime imperial russo da época, ao regime dos czares. Não diretamente. Tudo que Dostoiévski pretendia e pelo qual ele lutava com todas as suas forças era pela libertação dos servos, pela libertação dos escravos, numa Rússia que vivia numa condição praticamente feudal, que tinha uma fina flor de uma aristocracia, uma base dos chamados mujiques, que eram os tais servos camponeses, praticamente não conhecia classe média, praticamente não conhecia industrialização. Então, tudo que Dostoiévski pretendia era liberdade para essas pessoas. E por ter manifestado a sua opinião, ele recebe esse decreto de prisão e é mandado para a Sibéria. E lá ele chega e começa a tentar se adaptar àquelas condições extremamente rigorosas, extremamente difíceis, né, sob a supervisão de guardas muitas vezes sádicos. E num determinado momento, exatamente num período de Páscoa como esse que a gente vive agora, ele sai do barracão onde ele permanecia, né, ao lado de dezenas de prisioneiros criminosos, assassinos, ladrões, latrocínios. Ele sai desse barracão e ele encontra, eventualmente, naquele frio rigorosíssimo, ele encontra um polonês que era um outro preso político. Esse polonês havia sido trancafiado ali porque se opunha à dominação russa na sua terra natal, na Polônia. Então, ele estava trancafiado ali, era um oficial de elite da Polônia,
um alto aristocrata, e ele, entre um cigarro e outro, na prisão, ele se confidencia com Dostoiévski em francês, já que ele não falava língua russa, e nem Dostoiévski falava língua polonesa, disse o oficial polonês. Eu odeio esses bandidos, numa referência àqueles mujiques, aqueles camponeses que estavam ali trancafiados ao lado do Dostoiévski. E essa frase, ela teve o poder de remeter imediatamente o jovem Dostoiévski à sua primeira infância, ali o Dostoiévski criança, aos 8 aninhos de idade, né, em que vivia com seu pai, médico, um médico abastado, e que, por óbvio, tinha servos, tinha escravos, tinha os chamados mujiques ao seu serviço, e um belo dia, um menino Dostoiévski, de 8 anos, ele sai para passear e se perde ali em meio ao passeio, na neve, né? Se perde e começa a ter medo de ser atacado por lobos. E aí, quem o pequeno Dostoiévski, o pequeno Fiodor, de 8 anos, encontra nesse seu passeio perdido em meio à neve? Exatamente um mujike do seu pai, um dos muitos mujiques do seu pai. O mujike, um camponês chamado Marei. E esse mujike, ele depara com aquela criança, filho do seu senhor, e vê que aquela criança está inteiramente tomada pelo medo do encontro, do confronto com os lobos. E o Muji, que conduz o pequeno Fiodor, diz: olha, menino, não tem a menor razão para ter medo, nessa região não há lobos, eu vou te levar de volta até a casa do seu pai. Conduziu o pequeno Fiodor por compaixão, se enterneceu diante daquela criança apavorada e levou-a até a casa dos pais. E detalhe, o Mujik Marei não ganhou nenhum dinheiro a mais por isso, não ganhou um rublo por isso, fez por compaixão humana. E a partir dessa lembrança, o Dostoiévski, adulto, naquela situação de cárcere injusto na Sibéria, ele começa a enxergar aqueles camponeses que estavam ali convivendo com ele compulsoriamente naquela situação de cárcere, ele começa a enxergar aqueles camponeses como sendo pessoas que poderiam ter pelo menos impotência, pelo menos algum tipo de potencial de apresentarem a bondade e a ternura daquele camponês Marei. E essa é a famosa história do Mujik Marei, que é contada no livro Recordações da Casa dos Mortos, do Dostoiévski, e que é muito enfatizado nessa biografia. Gente, essa é uma mensagem belíssima, uma mensagem de um conteúdo humanitário grandioso, dignificante, não vai aqui nenhum tipo de mensagem panfletária sobre desencarceramento em massa, nada disso, dessas bobagens que a gente vê atualmente por aí, nada disso. Dostoiévski sabia que muitas daquelas pessoas, talvez a imensa maioria delas, estivesse ali cumprindo sua pena por crimes efetivamente cometidos, homicídio, roubo. No entanto, para além do universo jurídico punitivo, ele começa a enxergar naqueles mujiques seres humanos que poderiam e deveriam ser aproveitados em alguma medida. Tanto assim que, a partir dessa lembrança belíssima da sua infância, com o Mujik, com o camponês Marei, o Dostoiévski empreende a tarefa que eu considero heróica, né, de começar a alfabetizar os outros mujiques lá do seu barracão. Olha que beleza! E essa visão compassiva, essa visão extremamente humanitária do Dostoiévski, que é uma visão profundamente cristã. Dostoiévski era um fiel, um cristão ortodoxo, né, da Igreja Ortodoxa Russa, mas era um cristão bastante fervoroso. Essa visão vai permear toda a obra do Dostoiévski, que talvez aí esteja a grandiosidade dos seus livros, né? Depois os livros de maturidade, Idiota, Os Demônios, Os Irmãos Karamazov. Então, isso foi um brevíssimo apanhado de alguém
de uma figura de muita luz, uma figura que soube transmitir à nossa espécie a beleza da arte, a beleza do autoconhecimento humano. E aqui, pessoal, eu deixei uns minutinhos de muita beleza, de muita ternura, sobretudo compaixão, uma pausa breve nessa rotina feia, nessa rotina bruta de um judiciário abusivo que nós temos que descrever diariamente. Então, esse foi o meu bônus de Páscoa. Espero que vocês tenham gostado.